Boa noite, pessoal. Hoje teremos uma live super interessante sobre o dano moral na esfera familiar, né? A responsabilidade civil no seio familiar. Gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco essa noite. Doutora Viviane é a nossa convidada, ela já entrou, vou mandar o convite para ela. Enquanto isso, vocês vão entrando. Boa noite, doutora Viviane. Boa noite, doutora Laura, tudo bem? Tudo jóia. É um imenso prazer, né? Reencontrá-la de forma tão prazerosa nessa live, né? Todo meu, doutora Laura. É sempre bom Nós, dividir conhecimento com quem sabe, né? imagina, nós nos conhecemos, né, doutora Viviane, num evento do IBDFAN, esse ano, onde a gente participou de uma sessão de debate sobre alguns julgados, né? E foi muito prazeroso, não só conhecer né, a doutora como profissional, né, pelo exímio conhecimento, mas também por ser uma pessoa muito bacana, muito afetiva, e isso é muito importante, né, no nosso meio. Eu acho que nós, advogados, temos que nos unir, né, e é muito bacana a gente poder trocar experiências, trocar conhecimento. E agora a internet nos proporciona, né, além da sala de aula, a gente poder passar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, né, para as pessoas que Sim. estão nos assistindo. Então, eu queria, as pessoas já estão entrando, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí nos assistindo, que vai ficar conosco essa noite. Eu queria só apresentar brevemente a doutora Viviane. A doutora Viviane, ela é advogada, ela é mestre em Direito, especialista em Direito de Famílias, professora universitária e pesquisadora. Ou seja, uma pessoa que está em constante aprendizado, né? Uma vez que, como professora, a gente tem que estar atualizada, né, doutora Viviane? Então, Com certeza. seja bem-vinda. É um prazer, né, tê-la conosco. O tema de hoje é um tema super polêmico, né? Muito polêmico. Não tinha como não deixar de ser, né, doutora Laura? Sim, Direito das famílias é por si só um ramo muito polêmico, né? Mas hoje a gente sim, vai debater coisas muito, casos práticos, bem bacanas. Eu tenho certeza que as pessoas vão já ouviram alguém que passou por uma situação parecida, ou então elas mesmas, né? Porque direito de família é a vida. é a vida. O direito de família ele afeta a todos, né? Todo mundo tem um caso de família, ou todo mundo passou por alguma situação, né? Que às vezes aquela informação, aquela live vai ser né, um importante veículo ali de conhecimento. E hoje a nossa live, que vai ser sobre o dano moral nas relações familiares, a gente não pode deixar de falar da, do histórico aí, né, do conceito de família, né, doutora Viviane? Nós, Sim. como professoras, em sala de aula, a gente tem que passar por esse percurso histórico, né, como que era a família no Código de 16 e a família após a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002, né? Então, se você quiser começar né, fazendo essa história, esse histórico mesmo, né, da concepção do direito de família, acho que seria interessante até para contextualizar.
Ok. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite de novo, doutora Laura. É sempre um prazer imenso dividir conhecimento. Doutora Laura também é mestre em Direito e especialista, uma das maiores autoridades, ao meu sentir, doutora Laura, na questão da alienação parental, que também é um tema muito importante no direito das famílias. Depois nós vamos programar Sim. outra live sobre esse assunto, porque são tantos os assuntos interessantes que a gente poderia abordar. Hoje a gente pincelou o dano moral, né, nas relações familiares, mas em outra oportunidade eu também quero debater esse tema que me é muito caro e eu tenho certeza que a senhora é uma das maiores autoridades, a meu sentido, no Brasil na alienação parental. Mas vamos Obrigada. aqui Será um para prazer. para a nossa live, para a gente não fugir de mais objeto, o esforço histórico das famílias mesmos. O homem, aí quando eu falo homem, é espécie humana, sempre teve necessidade de constituir família. Primeiramente, lá nas priscas eras, vamos dizer assim, o intuito de se reunir numa família era para defesa ou autodefesa. Então, as pessoas, os bandos, eles se reuniam por instinto, questão instintiva. E aí, com a evolução ao passar do tempo, lá eu já vou dar um salto gigantesco para a antiguidade, existia a figura do pater familias, que era o chefe da família. Então, esse pater familias, ele mandava e desmandava em todo mundo, ele controlava mesmo a família e existia uma preocupação patrimonial em torno dessa família. Então, o pater familias, ele dizia com quem que a filha mais velha ia casar, a filha mais nova, enfim. Ele fazia todo aquele arranjo para que o patrimônio ele não se dilapidasse ou não se perdesse ali ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E aí, dando outro salto Ou gigantesco, seja, o intuito era preservar o patrimônio, né? patrimônio. Então, vejo que os interesses, à medida que a história vai passando, eles vão se transmudando, né? Então, Sim, dando outro salto histórico, doutora Laura, a gente já chega no contexto do Código Civil de 16, que era o nosso Código Civil antigo. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos regidos pelo Código Civil de 2002. Então, tem 20 anos, eu brinco em sala de aula que o Código Civil já é maior de idade, porque ele já está aí com 20 anos de vigência, né? sim. Então, a família para o Código Civil 16, doutora Laura, era uma família um tanto quanto arcaica. Por quê? A família girava em torno do matrimônio. Então, para a família ser aceita, válida juridicamente, ela tinha que estar sob o véu, a roupagem do casamento. Então, aquelas pessoas que tinham o famoso concubinato, aquelas relações espúrias, elas tinham que, quando dissolvessem aquela relação de companheirismo, elas tinham que se recorrer ao direito obrigacional, porque o Código Civil não tinha o aparato para lidar com aquelas famílias. É como se o Código Civil não aceitasse aquela família. Né? Ele tinha um conflito ali, porque ou estava naquele modelo papai, mamãe, filhinhos, que é a família matrimonialista do casamento, ou simplesmente não existia por direito. Todas as outras sociedades familiares, elas eram marginalizadas, relegadas, colocadas no segundo plano. E aí, graças a Deus, doutora Laura, veio a Constituição de 88, né, a nossa Constituição da República, e hoje a gente já tem uma mudança de paradigma. A família, ela é vista agora como base da sociedade. Então, se eu pegar os artigos 226 e seguintes lá da Constituição, eu vou perceber que a família, ela é erigida, ela é alçada ao status constitucional. Então, ela tem a toda tutela, proteção constitucional. Ela é a base da sociedade, certo? Então, aquela família que outrora se regia por um pater-famílias, ela se preocupava numa proteção ali dos seus membros, agora a família da Constituição da República de 88, ela já é pluralista, ela já é igualitária. Igualitária no sentido que não há diferença entre seus membros, não existe um chefe de família que manda e desmanda, mas sim igualdade entre os seus partícipes. A família Então, também, doutora doutora Laura, Viviane, a família do Código de 16, ela só era reconhecida através do matrimônio e era uma forma também de legitimar a procriação, né? Porque exatamente. nós tínhamos aquela figura dos filhos legítimos e ilegítimos também, Sim. né? O Código 16 ele fazia, infelizmente, essa distinção dos filhos, doutora Laura. Aí eu vou utilizar a expressão que estava no código anterior. Havidos no casamento e havidos fora do casamento. Olha que absurdo. Então, só aquela família matrimonial é que era válida, que era aceita. Assim, nós demos um salto gigantesco. Eu faço Doutora questão de... Viviane, e quem tinha relacionamentos extraconjugais?
era tido como concubinos, né? Não tinha o reconhecimento Sim, de uma união estável, de não uma tinha. sociedade, né? Era uma Assim, sociedade de fato, de eram fato. os marginais, né, doutora Laura? Os Sim, escanteados. Mas, enfim, então, agora, aqui sobre a égide da nossa Constituição de 88, a família, então, ela transmudou. E aí, as pessoas, elas vão se unir, doutora Laura, pelo vínculo da afetividade, que é o que tem que prevalecer. Então, hoje, eu admito famílias hetero e homoafetivas. A gente tem que lembrar que num passado não muito remoto, um passado recente, é que o Supremo reconheceu as famílias homoafetivas. Eu tenho sim, também, doutora Laura, as outras famílias. Uma família que eu gosto muito de comentar é a família multiespécies. Hoje as pessoas elas estão adiando a maternidade e tendo cachorros, gatos, outros animais de estimação como verdadeiros filhos. Então, a gente chama essa família de família multiespécie, essa muito relação do espécie. homem com o animal. Nós temos também as famílias monoparentais, que é quando normalmente um cônjuge falece e aí o pai e a mãe, o que sobrevive, ele vai tocar aquela criação, ele vai dar cabo àquela família, né? Ele vai continuar aquela família. Essa família é chamada de monoparental. E tem várias outras. Veja a pluralidade das famílias. Eu não tenho mais aquela família engessada, Engessado. matrimonializada, patriarcal. Veja o salto gigantesco que a gente deu aí na evolução histórica das famílias. Isso é muito bacana, né, doutora Laura? Sim, foi Agora, muito importante. só para Justamente finalizar, porque agora a família, ela reconhece, na verdade, o intuito da família é concretizar ali os direitos da personalidade ali dos seus integrantes, né? O intuito mais não é exatamente. adquirir patrimônio, não é a parte material, nem, e sim a parte existencial, né? E também não só lá para o Código 16, a família matrimonialista, ela quer dizer o quê? Eu estou pensando só na perpetuação da espécie, na procriação. Essa família nova aqui, essa família plural, diferente da Constituição 88, permite que os vínculos sejam biológicos ou não, afetivos ou não. Ou não. Enfim, eles são os traços que vai unir as pessoas, o lastro é a afetividade. Né? Então, eu acho que o esforço histórico, o que eu tinha pensado em falar, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me lembre, Não, porque e falou é muito bem. Então, basicamente isso. a principal diferença foi tirar essa família tradicional, patriarcal, cujo objetivo era só patrimônio, né? Não dilapidar o patrimônio ali da família, para uma família plural, uma família onde são reconhecidas várias composições, né, doutora Sim, Viviane? Como o artigo 226 da Constituição fala, né, que a família ela é a base da sociedade, né? Então, é onde o indivíduo estrutura ali a sua personalidade, é no ambiente familiar que o indivíduo vai se desenvolver, né? E no futuro ter a sua família, né? Então, por sim. isso a importância que a gente tem que dar hoje ao conceito plural da família, né? E esse conceito, ele vem cada vez mais se ampliando, tendo em vista os arranjos familiares e os conflitos também decorrentes, né, desses Sim. arranjos familiares, né, que é o ponto que nós vamos chegar hoje, né, que nós vamos falar hoje do dano, né, do dano moral e tem também o dano material, né. Então, para a gente começar a falar do dano moral nas relações familiares, seria interessante também a gente falar um pouquinho do o que é o dano, né? Qual que é o conceito de dano no nosso ordenamento jurídico, para as pessoas entenderem, né, doutora Sim. Viviane? Bom, o dano, na verdade, é o seguinte: um conceito bem resumido, até para a gente não delongar muito, toda lesão que há a um bem jurídico. Né? Então, toda vez que eu lesiono, causo uma lesão por ação ou omissão, dolosa ou culposa, eu vou ter que, o meu dever de indenizar, ele já está latente ali, ele já nasce, né? E esse dano, Uhum. ele assume vários vieses. Eu posso dizer que o dano é material, é moral, em alguns ramos do direito, né, doutora Laura? Aqui no direito de famílias, não, mas eu tenho dano estético.
né? Então, Sim. assim, aqui nós vamos restringir a nossa análise aos danos material e moral, porque aqui a gente está Uhum, tratando de uma relação que é afetiva. Então, será que uhum. é tudo que vai ensejar dano moral? Me parece que não. É o caso concreto e as Não. provas trazidas desse caso concreto que vão nos nortear aí enquanto aplicadores do direito, né? Então, Uhum. assim, um conceito bem sutil, bem sui generis mesmo de dano é esse: é toda lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Então, dessa lesão vai nascer uma pretensão, né? E E é aí, doutora importante a Laura? gente falar, doutora Viviane, que todo homem ele tem um valor moral próprio, né? Cada Sim, um de nós. O que é importante para mim, os meus valores, o que eu prezo como moral, pode não ser para outra pessoa, né? sim. Então, a violação do dano moral é algo subjetivo, mas é algo que vai atingir ali o direito de personalidade daquela pessoa na esfera, né, psíquica, na esfera extrapatrimonial, Esse é né? patrimonial, exatamente. Exatamente por pertencer à família, já que a família é a base da sociedade, é a família que vai ajudar esse indivíduo, doutora Laura, a formar a personalidade. É na família que ele se pertence, que ele acha esse pertencimento. Então, é a família que é a primeira referência ali do indivíduo. Então, veja que para esse indivíduo ser lesado, tem que ser uma conduta proveniente de um ato ilícito, né? E é Sim, disso que a gente vai tratar aqui nos casos concretos que a gente pincelou para poder comentar. Não é isso? sim, é isso mesmo. E eu gostaria também de frisar que cada indivíduo ele tem a sua autonomia, né? A gente chama de autonomia privada, ou seja, cada um tem o direito de concretizar na vida aquilo que é importante, né, para ele. Então, a partir do momento que eu tenho uma violação a alguma esfera, né, do meu direito de personalidade, que pode ser físico, moral, né, patrimonial, eu estou em contato direto ali com uma violação, né? Ou seja, através de uma ação ou de uma omissão, alguém vai ferir algum direito tutelado pelo ordenamento jurídico meu, né? E é muito interessante a gente falar, doutora Viviane, que a doutrina e a jurisprudência, ela vem caminhando de forma lenta, mas nós já estamos começando a ter no judiciário o dano moral dentro da relação familiar reconhecido, né? Por Sim, que disso? Porque quando a família ela era patriarcal, a mulher ela era submissa, não existia essa isonomia entre o homem e a mulher, então não se reconhecia um dano moral dentro da família, né? Ou seja, quando violava algum dever, né, oriundo ali do casamento, de uma relação matrimonializada, só quando realmente a questão extrapolava muito é que tinha, né, pelo judiciário, assim, um reconhecimento de alguma lesão. Hoje em sim. dia, as questões elas estão mudando cada vez mais. O direito de família tem cada vez mais entrada em sintonia aí com o direito civil no âmbito da responsabilidade justamente para proteção do núcleo familiar, né? Ou seja, Exatamente. se eu estou dentro de uma família matrimonializada ou não, né? Não interessa mais qual é o arranjo familiar que eu estou inserida, né? O importante é que eu esteja numa família. Qualquer lesão a um direito, ele pode ser sim reparado. Só que não vai ser qualquer lesão, né, doutora Viviane? Não é Não, qualquer não. lesão, E né? as provas têm que ser muito bem produzidas, né? Porque na teoria da responsabilidade civil, a gente, além de apontar qual foi o ato, a ação ou omissão, a gente tem que demonstrar, e aí eu vou falar um pouco mais tecnicamente, o nexo de causalidade, que é aquela correlação entre a ação e a omissão e o dano. O dano é o resultado, é a lesão, efetivamente, Sim. né? Então, Uhum. realmente, doutora Laura, não é qualquer conduta, ainda mais aqui no campo do direito das famílias, que é um campo tão especial, tão permeado de afeto, que vai haver o dano moral.
né? Então a gente tem que ter cuidado. É muito importante, antes da gente entrar mesmo na responsabilidade civil, a gente falar, doutora Viviane, que hoje em dia não se discute mais culpa pelo fim do relacionamento, né? Tanto casamento quanto união estável não se discute, porque no Código de 16, anterior ao Código de 2002, o cônjuge que dava causa, né, ali ao rompimento afetivo, ele tinha uma série ali de penalidades, né? Às vezes era um pagamento de pensão, né, para o outro cônjuge. A gente ainda tem hoje a possibilidade, né, de pedir alimentos. Isso é é um direito decorrente da solidariedade familiar, né? Mas Uhum, é muito importante a gente falar que uma traição ou alguma outra causa que vai levar ao rompimento, isso para o juiz talvez não seria tão relevante, né? A relevância para a gente pedir um dano moral é se realmente houver uma exposição de um dos integrantes ali da família que cause ali um extremo constrangimento, um sofrimento, às vezes uma depressão, desencadeia uma depressão, né? É o que sim. você falou, que a gente vai pincelar nos casos, né? Que a gente vai E olha comentar. aí a repercussão patrimonialista, né? O Código 16, ele dava relevância para a culpa no término de determinado relacionamento. Olha aí o viés patrimonialista saltando aos olhos novamente, né? Dessa Sim, né? sim. Família de antigamente, vamos dizer assim, né? Sim, é Mas é claro isso, que a doutora. questão patrimonial ela é importante e ela é analisada, né, pelo Uhum, Poder Judiciário. Uma vez que vai ser de acordo ali com o regime de bens escolhido ou pela união estável, qual também que pode ser, né, escolhido o regime de bens que vai ditar ali aquela questão patrimonial, né? sim, com certeza. Podemos passar para os casos concretos ou tem alguma Vamos outra coisa? falar, então, que a responsabilidade civil, então, gente, dentro do direito de família, ela vai ser analisada, né, de acordo com a violação, com a gravidade, com cada caso, né, concreto. Há um tempo atrás, nós tivemos um caso que teve uma repercussão nacional, que foi uma indenização por falta de afeto, né? E a gente até tem até um colega, um doutrinador aqui de Minas, que é o doutor Rodrigo da Cunha, que ele foi a tese dele que foi, né, que foi acolhida pelo nosso tribunal. Então, nós vamos entrar nessa questão que o dano moral, no aspecto afetivo, né, a gente vai ter que analisar o cuidado, o dever de cuidado, né? Se houve alguma lesão, se houve algum descumprimento ali, né, dos pais em relação aos filhos, ou dos filhos em relação aos pais da velhice, para a gente poder pensar aí numa indenização aí por falta de afeto, né? Uhum, Nós vamos pontuar também, né, doutora Viviane, alguns casos términos, né, dando moral por términos de relacionamentos, né, noivado, também casos de estelionato sentimental, que é muito recorrente, né, muito comum. muito comum. E hoje em dia tem vários golpes assim na internet, né, de pessoas que às vezes começam um namoro virtual e, né, a gente vê Vai que se às vezes deixando levar por essas, né? dilapida o patrimônio da outra, né? Sim. Então, a gente separou aqui hoje algumas jurisprudências para a gente começar. Se você quiser começar pela primeira aí que a gente selecionou, doutora Viviane. E também nós vamos deixar depois em aberto, porque se alguém quiser perguntar, né, a gente Sim. pode também estar interagindo aí com vocês. Bom, vamos começar então pela término de relacionamento, que eu acho que vamos Bom, começar pelo noivado, porque eu acho que tem algumas aqui nuances interessantes e talvez seja dúvida de alguns, né? Então, vamos lá. Terminou o noivado. Primeiro a gente tem que
pensar o seguinte, no direito das famílias, como em qualquer direito, gente, as provas juntadas nos autos do processo vão ser super relevantes. Então, não adianta, né, doutora Lola, chegar chorando, ah, aconteceu isso, o fulano fez aquilo, a ciclana não presta, e papapá, a gente escuta cada coisa, né, doutora Lola, no escritório, Sim. impublicável. Mas, enfim, a gente tem que delimitar aqui que o conjunto probatório é que vai determinar se de fato há uma relação de causalidade entre a ação e a omissão e o dano experimentado, principalmente aqui no direito das famílias. Então, em relação ao noivado, eu queria começar com dois exemplos diferentes. Uhum. Primeiro, é aquela noiva, doutora Laura, que programa o casamento, que contrata festa, que contrata banda, que faz aquele planejamento mesmo, e aí ela é abandonada no altar. Veja que crueldade, ela é abandonada no Sim. altar. E aqui eu preciso fazer separar o joio do trigo mesmo. Gente, a ruptura do relacionamento acabar é ato lícito para o direito. Então, não há problema nenhum em acabar o relacionamento. A ruptura é ato lícito. Agora, vejam que nesse exemplo, doutora Laura, da noiva efetivamente abandonada no altar, naquela hora que o padre pergunta, alguém tem alguma coisa? O noivo fala assim, baixinho, né, para ninguém escutar. Eu não quero casar, padre. Aí o padre até pede para repetir, né? O quê? Ele, eu não quero casar. Vejam o constrangimento dessa noiva. Nesse caso, me parece que é muito óbvio que o dano moral vai ser deferido, porque, vejam, ele deixou chegar nesse extremo dela subir ao altar, vestir de noiva, a igreja lotada, todo mundo vendo. Então, É assim, é uma uma situação. humilhação, né, para a noiva, É, né? exatamente. Então, ali, doutora Laura, a frustração do término, do rompimento, não é só pela frustração, é pelo todo o contexto. Por Olha todo onde o que ele deixou contexto. chegar, né? Agora, de outro lado, aí eu já vou resgatar aqui outro exemplo, aquele casal que também planeja um casamento, começa a pagar festa e tal, só que aí, faltando um mês para o casamento, ambos chegam à conclusão que não dá mais, aconteceu alguma coisa ali que eles falam, olha, melhor a gente parar por aqui e tá tudo certo. Nesse caso, onde há a chamada culpa recíproca pelo término do relacionamento, não há que se falar em dano moral. Por quê? Primeiro, porque é a vontade de ambos o rompimento. E segundo, porque, como eu disse, romper o relacionamento é ato lícito e não ilícito. Então, vejam que em dois exemplos diferentes de término de relacionamento, num eu tenho dano moral claramente vislumbrado, no outro, não. Sim. Eu não vejo. A senhora vê outro exemplo Não, a gente poderia, esse segundo quando caso, a culpa ou recíproca? seja, Até porque é, no caso de culpa recíproca, o que pode talvez depois ser cobrado seria um dano material, né? é o dano Exemplo, material, sim, isso que eu ia entrar. E aí, né? gente, aqui, abrindo um parênteses, aí muitas pessoas perguntam no escritório, ah, doutora Viviane, mas só eu que suportei as despesas da festa, do casamento em si. Aí, gente, se ficar comprovado que um dos noivos é que suportou essas despesas, é claro que o outro, a título de dano material, não confundam, tá? Dano material é uma coisa, dano moral é outra coisa completamente diferente. Então, a título de dano material, se um dos noivos comprovar que ele é que custeava tudo, ele que pagava tudo, eu entendo que a outra parte, doutora Laura, tem que restaurar aquele status quo ante, tem que compensar. Sim, Né? Então, veja que sim, aqui em dois casos distintos, ambos de término de relacionamento, eu tive duas repercussões jurídicas diferente. completamente diferentes, né? Então, em relação ao noivado, isso. A senhora quer falar o caso aqui de casamento, da jurisprudência que nós pincelamos? Não, é basicamente isso mesmo, né? Mesma coisa. Nesse caso da culpa concorrente, o que foi gasto, nem sempre também vai ser suportado a indenização sozinha pelo outro, né? Às vezes será dividido ali aquele valor, né, que foi investido num casamento que não se realizou, né? Sim, Então, o dano moral, ele tem que ficar bem claro que tem que ser realmente algo vexatório, né? Algo que expõe a pessoa, que humilha,
né, doutora Viviane? Fere a dignidade, né, doutora Laura? Perde a Porque dignidade não da é digno a pessoa. pessoa vestir de noiva e ir para o altar e na hora que o padre pergunta, alguém tem alguma coisa, o próprio noivo falar, eu não quero casar. E vejam que isso não é exemplo, não é ponto de carochinha de professora, não. Isso é verdade, gente. Espero que não aconteça com ninguém de vocês, mas assim, entenda. Tendo de relacionamento é lícito para o direito e para alguns casos é livramento, né, doutora Laura? Sim, Deixa a oferenda voltar para o mar, a gente fala né? muito isso com os clientes, né? É, Nem então, sempre, assim, nem sempre o nem rompimento, né? sempre, nem sempre. Então, assim, para ensejar dano, tem que estar caracterizado o que a gente explicou aqui e mais o ato ilícito, né? O Então, ato ilícito. basicamente, o que eu tinha pensado em falar sobre esses casos de noivado, os que me ocorrem, que acontecem mais na prática, são esses, doutora Sim. Laura. Podemos também Vamos. agora falar do estelionato sentimental, que hoje em dia a gente vê muito, a gente pega muitos casos no escritório, né? Ou Infelizmente, seja, né? infelizmente, né? A pessoa se relaciona com outra no intuito exclusivamente de obtenção material, né? Patrimonial. E a pessoa que ela é enganada, né, que está no relacionamento onde está claro ali, flagrante estelionato, a pessoa que está ali envolvida geralmente são pessoas emocionalmente dependentes, são pessoas frágeis, né? Então elas estão inseridas ali naquela relação e elas não admitem que elas estão sendo enganadas, né? Então, nesses casos onde há comprovação que houve mesmo estelionato afetivo, que geralmente o estelionatário afetivo, ele tem outro relacionamento, ele tem outro Sim. relacionamento, né? Nós pegamos um caso aqui no escritório que ele namorava com uma pessoa de outra cidade e nós fomos descobrir que ele era casado. E essa namorada, ela fazia altas transferências bancárias para ele, assim, era coisa de 200 mil, 150 mil, chegando a comprar um imóvel para ele, sabe? Uhum. Então, nesses casos, obviamente que comprovando mesmo que era estelionato, né, gente? Porque tem que haver uma comprovação, igual a doutora Viviane falou. Não adianta a gente tecer os fatos de forma linda, clara, com uma redação maravilhosa, se a gente não juntar provas, né? Então, nós temos que juntar provas onde nós vamos mostrar a má-fé do estelionatário, né? Que tanto pode ser homem quanto mulher, né? Nós temos aí a figura do estelionatário, né? Que pode ser também mulher, e obviamente que isso é tranquilo na jurisprudência, né? Vai ser ressarcido quando possível o dano material, porque às vezes o estelionatário já sumiu com aquele Acabou com dinheiro, tudo. É, acabou com acaba com tudo. tudo. Então, se não Infelizmente. acabou com Quando a tudo, como é que você vítima, vai doutora cobrar Laura, algo de quem já não tem mais? É complicado, né? quando a vítima vai perceber, o patrimônio já, né, ele já deu cabo quase a tudo, né? O que é muito É, triste, gente. A gente fala isso com muito pesar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a prova nesse tipo de caso é essencial. E não é uma prova fácil, né, doutora Laura? É o que a não gente é chama uma no direito de prova provação. diabólica. Porque É, não é fácil fazer esse tipo de prova, gente. Porque, primeiro, que o estelionatário é o criminoso, é um dos criminosos mais inteligentes que tem. Pegar um estelionatário não é fácil. Segundo, não, porque o tipo de prova é uma prova delicada. Então, assim, sim, né? Então, o dano moral ele é claro, o dano material também, mas pode ser, doutora Laura, que a vítima ganhe, mas não leve, que é mais triste ainda, né? ganhe e Porque não leve. normalmente essas pessoas elas vão aplicando golpe, saem de um relacionamento para outro, né? O estelionatário amoroso, sentimental, E vão e colocando, às vezes, é, o recurso que ele obtém, ele vai colocando no nome de terceiros, né? sim, sim, Justamente para ficar insolvente, né? exatamente. Então, Então, assim, nesses o casos de desfecho estelionato, positivo, ele depende de um sem número de conjecturas, né, doutora Laura? Mas, assim, sim, infelizmente, gente, tomem cuidado, porque não tá fácil, não. Não é brincadeira, não. Mas é isso. Espero que nenhum não de vocês, façam né? PIX, não façam transferência Não, para ninguém. bem por aí.
podemos falar também agora do dano moral por abandono afetivo, né? Tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos em relação aos pais. Dano moral por falta de afeto é algo muito delicado no direito. Por quê? O judiciário não tem como cobrar, não tem como obrigar alguém a dar afeto, né? Ele não pode precificar a falta de afeto de um pai ou de uma mãe para com o filho, ou dos filhos para com os pais idosos. O que o judiciário pode fazer? Ele pode aplicar as sanções, né, a uma indenização quando ele percebe que tem ali uma falta, o dever do cuidado, né? Quando falta o dever de cuidado, né? Então, nós tivemos o caso clássico que repercutiu no Brasil, que o pai, ele não deu o mesmo tratamento para uma filha fora do casamento, né? Então, nós já falamos anteriormente que os filhos têm os mesmos direitos, né? Tanto os filhos do mesmo núcleo familiar, quanto os filhos, né, tidos fora daquele núcleo, daquela família nuclear que a gente fala. Então, nesse caso concreto, esse pai, ele não deu para essa filha o mesmo tratamento. Então, o que que aconteceu? Ele não pagou escola particular para a filha, igual ele pagou para os outros filhos. Ele não deu as mesmas condições materiais de vida, porque a Constituição, ela nos garante, né, a dignidade, né, ter uma vida digna. E para a gente ter uma vida digna, nós temos que ter condições materiais, né? E os nossos provedores, eles têm que manter essa igualdade entre os filhos. Então, nesse caso, tivemos essa condenação, né? Uma vez que essa filha, já adulta, ela não tinha uma graduação em curso superior, ela não tinha uma condição de vida igual os irmãos tiveram, né? Então, nós tivemos aí uma indenização por dano material, mas por falta, né, do dever ali de cuidado que foi aos outros, né? Então, eles fizeram ali uma, uma continha dos gastos ali de uma vida que os irmãos tiveram e fizeram equiparar ali uma quantia para talvez suprir aquela falta. Esse valor em pecúnia vai mudar sentimentalmente aquela pessoa? Não vai, né? A reparação em dinheiro, ela não vai suprir aquela angústia, aquele sentimento de abandono, mas ele vai reparar uma falta de dever, de cuidado ali, que não foi no tempo devido, dado ali pelo pai, né, doutora Uhum. Viviane? Muito se Você critica isso, né, doutora Laura? Os colegas sim, até que não são especialistas ficam, mas vocês, o direito das famílias, ficam falando na teoria do desamor, que a senhora muito bem aplicou aí, né, conceituou, que não tem como o direito obrigar ninguém a amar ninguém, a estar com ninguém, a dar afeto para ninguém. Mas, assim, nessa questão do abandono afetivo, principalmente dos pais em relação aos filhos, eu vejo como uma compensação. Realmente, não vai restaurar toda aquele convivência que podia ter, até porque o filho cresce, né? Natural, faz sim, parte da vida, mas compensa. Se compensa da maneira adequada ou não, eu acho que não cabe a nós, né, doutora Laura, do não direito, cabe a fazer nós, esse juízo de efetivamente, valor. Aí nós vamos juízo de ter que valor. recorrer a outras ciências, a psicologia, a psiquiatria, enfim, a outros saberes aí, assistência social, para a gente chegar a uma formação de convencimento. Mas, assim, pelo menos é alguma coisa. E aí, quem foi abandonado, gente, conversem com quem já foi abandonado, né, doutora Laura? Porque para a gente também Sim. fazer juízo de valor, é muito fácil. Para a gente que está numa família estruturada, Não que é não foi. qualquer fato que vai ser um abandono, né? Que vai Exatamente. despejar uma indenização por falta de afeto. Isso tem que ficar bem Sim. claro, né, doutora Muito Viviane? claro. E aí, a gente tem, da mesma forma que a gente tem dos genitores em relação aos filhos menores, infelizmente, doutora Laura, agora com a nossa inversão da pirâmide etária, a população está envelhecendo, a gente está vendo agora abandono, acreditem vocês,
dos filhos Então, maiores em relação aos pais idosos. Então, sim. assim, no momento em que a pessoa mais precisa do cuidado, os filhos simplesmente fingem que E é não muito tem pai e triste mãe. quando o cliente Muito nos triste. procura, um idoso nos procura, por quê? Porque teve alguma violação patrimonial, financeira, né, de um dos filhos, ou então porque tem que ingressar com uma ação de alimentos, né? Porque só Sim, um filho, às vezes, ajuda materialmente, os outros não, né? sim, Então, é muito triste a gente ter muito que lidar triste. E com aí, essas nesses casos, eu pautas. também repiso aqui o que a gente já está falando. A prova também tem que ser muito bem é, constituída, porque não é qualquer fato, gente. Não é, mesmo. E aqui eu falo com muito pesar, né, doutora Laura? Eu acho que a gente Sim, tinha que evoluir nesse sentido aí probatório para que algumas coisas fossem mais facilitadas. Mas a gente sabe que a teoria de um jeito e a prática é de outro completamente diferente, né? Então, sim, infelizmente, acontece isso. E aí, só resgatando um princípio aqui importante, o princípio da solidariedade. O dever de alimentos é tanto dos pais em relação aos filhos menores, quanto dos filhos maiores em relação aos pais idosos. É por isso que eu digo que eu posso cobrar. E aí, uma dúvida muito prática que eu escuto muito é o seguinte: ah, mas o meu pai não me pagou pensão, eu tenho que pensioná-lo na velhice? Aí, doutora Laura, vai vir a questão da reciprocidade. Se eu não fui sim, pensionada, o meu pai na velhice também não pode me cobrar. Aí é uma questão de, volta a falar, reciprocidade. Também é uma possível repercussão aqui. E, óbvio, não vai ter o dano moral, porque se um não pensionou ali naquele momento da vida, no outro momento lá do pai, na fase, né, alguns falam de melhor idade, eu não gosto muito dessa expressão, não, mas na velhice, também não há se falar em dano moral, tá? É sim. isso. E nós pegamos um julgado aqui também muito interessante, onde o caso foi o seguinte: os pais se separaram e o pai separou da mãe, né, da ex-mulher, da esposa, e separou da filha também. Ou seja, ele É o abandonou, ex-pai, né, doutora Laura? O ele ex-pai. virou ex-pai. E esse fato repercutiu de forma muito grave, muito severa, porque a criança passou por depressão, né? Foi comprovado no processo, né, que a criança desenvolveu sintomas depressivos, várias questões psicológicas que interferiram na formação ali adequada da sua personalidade. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça, ele aplicou a indenização por falta de afeto, uma vez que isso repercutiu negativamente na Para essa formação filha, na para formação da essa personalidade. filha, É. E né? aí, só Porque esse caso complementando, né, doutora Laura? específico, o pai pagava Tem. os alimentos, né? Ele pagava os Sim. alimentos, ele dava toda a estrutura material. Entretanto, ele abandonou a filha, ele não quis mais ter contato, né? Ele Então, isso arrumou outra família e escanteou a filha da primeira união dele lá, né? Então, assim, a gente até brinca, né, muito no escritório. Tem ex-cônjuge, ex-companheiro, mas ex-filho não existe. Então, não assim, né? existe. Esse dever de. E aí, o dever de cuidado, gente, que a gente está tanto falando aqui, ele é tanto no viés material quanto no viés afetivo. As pessoas se esquecem disso, né, doutora Laura? Acham que é Sim, só pagou pensão, tá tudo certo. Não é assim. não. Não é assim. Tem que ir à reunião da escola, tem que O acompanhar dever de crescimento. cuidado, ele inclui tudo, né? Ele inclui a Sim, parte material, a parte afetiva, espiritual, sim. ali na divisão ali das tarefas do dia a dia, na guarda compartilhada. Porque a gente pega muitos casos, né, doutora Viviane, que o pai ou a mãe querem ter a guarda compartilhada, mas na realidade, esse compartilhamento não existe. É Sim. um dos genitores que suporta toda aquela carga, rotina diária que não é fácil, de filho, de escola, de ir para casa, de levar em médico, né? Então, a guarda compartilhada, gente, é dividir isso tudo, todos esses, É é, é, compartilhar as responsabilidades, as né, doutora Laura? responsabilidades. E nós tivemos um caso aqui também que a gente estudou para falar para vocês hoje, que foi num dano moral de uma desistência de adoção.
Você quer falar, doutora Viviane? Porque foi um caso também que chamou muita atenção, né, da gente, O que que porque acontece na desistência de adoção, gente? A gente sabe que a adoção no Brasil é um procedimento complicado, é um procedimento complexo, não é fácil, demorado, demorado, demorado. desgastante, tanto psicologicamente quanto processualmente falando. E imaginem vocês, quando a gente tem uma parte desse procedimento que é o período de convivência, em que a família ela tem a oportunidade de. É como se fosse um test drive, né, doutora Laura? Sim, Daquela relação paterno-filial que se pretende estabelecer ao final da adoção. E aí, vejam bem, esse casal, ele acaba, depois da adoção deferida, desistindo, devolvendo a criança, gente. Então, assim, nesse e se caso, eu acho passaram que 4 anos, né, o quatro período de anos de convivência, ou convivência seja, a criança, ela desenvolveu um vínculo afetivo com aquela família, né, criou um de laço. pertencimento àquela família, Sim. E de repente essa família como se, né, fosse uma coisa, né, uma doutora Laura? mercadoria, vou Uma devolver. mercadoria. Fala assim, olha, judiciário, eu não quero mais não. Toma o fulano, eu não quero mais. Então, assim, gente, é muito triste. Infelizmente, né, doutora Laura, também acontece, né? A gente fala Sim, com muito pesar. Mas, assim, vejam que nesse caso, o dano moral me parece muito óbvio, né, doutora Laura? Porque muito óbvio. não tem o que questionar aqui. Eu acho que é uma das poucas matérias no direito das famílias que não tem polêmica. É esse dano moral aqui Sim, em sede de desistência da adoção, vou chamar assim, da para ficar adoção. mais claro, para eu tenho que Justamente por causa, partir do pressuposto que tem aqui pessoas técnicas e pessoas leigas, né? Então, assim, é sim, muito triste, gente, essa desistência da adoção, e ela enseja, sim, ela repercute em dano moral, né, doutora Luna? sim, porque a criança cria ali um sentimento de pertencimento àquela família, né? Cria vínculo afetivo, e isso aí vai causar traumas, né? Porque é um novo abandono, né? Porque quem está numa situação de adoção já tem, entre aspas, um sentimento de Um abandono, trauma, né? um Um trauma. trauma. Então E já não foi raro, abandonado. Então seria um outro, infeliz, né? Então, nesse caso infelizmente, aqui, a indenização foi alta, né? sim. Eles foram condenados a 50 salários mínimos pelo dano moral, né? Uhum. E aí, não raro na nossa jurisprudência, a gente encontra casos de mais de um abandono para a mesma criança, né, doutora Laura, o que é Hum, mais grave ainda. Então, vejam bem, a criança ela custa a se inserir num lar, e aí, de repente, ela, né, nesse caso aqui, 4 anos de convivência, já tinha criado-se um laço, e a família simplesmente, né, abandona, reprovável, gente, essa conduta. E aí, a gente, né, doutora Sim, Laura, pode falar com sim, tranquilidade, porque, com né, certeza. A Ilani infelizmente. Figueiredo está perguntando, né, pedindo para a gente falar sobre os pais que se separam, né, e que vão viver em cidades distantes. O pai ou a mãe pode dificultar na separação em relação aos filhos. Eu vejo isso como uma forma de alienação parental, né? Porque mesmo que um dos pais vá morar longe, o outro tem que primeiro autorizar essa ida dos filhos e tem que haver um compartilhamento ali de convivência de alguma forma. Se há qualquer tipo de impedimento ali, eu já enxergo como uma alienação parental. E a lei é clara, né? Ela não é taxativa, mas uma das formas de alienar é você mudar de domicílio e dificultar o acesso, né? Sim. Então, Ilane, isso aí a gente pode depois, em outra live, a gente pode abordar com mais detalhes essas formas aí de alienação, que isso aí para mim é uma forma de alienação parental, Sim, né? com certeza. E pode também, além da alienação parental, que é o que eu defendo no meu livro, a responsabilidade civil por dano moral. Ou seja, eu não estou tendo possibilidade de conviver com meu filho, com a minha filha, eu vou ingressar com uma ação de alienação, vou pedir uma nova forma de convivência e vou pedir a aplicação da responsabilidade civil pelo dano moral, né? Porque aquilo ali afeta o pai ou a mãe que está sendo impedido de conviver com seu filho. E Até afeta também, porque. Pode e falar, doutora. afeta a criança e o adolescente também, que está sendo Uhum. privada, porque isso é um direito da criança.
Está no sim. estatuto da criança e do adolescente, né? Conviver com ambos os genitores e com as suas famílias, né? E também tem eu ia falar do viés também, além de dificultar entre os pais, nós temos, não raro, né, doutora Laura, casos em que há um óbice à convivência da família do outro. Então, por exemplo, a mãe dificulta a convivência do filho ou da filha com a família do ex-cônjuge. Também outro caso claro de alienação parental, né? Então, Sim, assim, sim, essa dificultar, quando ela fala que dificultar, jamais. O pai e a mãe, eles não podem dificultar. A gente pode ser não taxativo pode. aqui. Eles Porque têm essa que se privação de adequar à convívio, rotina dos filhos, né? Eles têm que se adequar a convivência de acordo com a rotina dos filhos, sim, né? a privação de convívio, ela não volta, é um tempo que não volta. Então, Não por pode. isso que enseja a reparação de sorte moral, né? A Sim, responsabilização civil aqui nesse caso é muito também salta aos olhos, né? sim. Você quer falar sobre a outra jurisprudência? Sobre aplicação dos danos morais, no caso de prestar alimentos também, né, de perda do poder familiar. Sim. Bom, o que que acontece? Uma das repercussões né, desse divórcio e dessa ruptura é a prestação de alimentos. É claro que ali no caso concreto o juiz ele vai analisar as provas juntadas e resta ao cônjuge que não tenha a convivência prestar alimentos, né? Então, assim, essa prestação, gente, ela também pode ensejar dano moral num segundo momento, porque não raro há pais e mães inadimplentes, né, doutora Laura? Então, esse dever de assistência aqui no âmbito material, ele também é importante. Então, aí muito se Por mais critica que que, tenhamos uma ação própria para isso, que seria, sim, né, uma execução, um cumprimento de sentença, sentença, sim, por mais que a gente possa ali, de forma coercitiva, né, porque a única forma de prisão civil que nós temos hoje em dia é de devedor de alimentos, né? Isso também pode ensejar o dano moral, porque sim. aquela mãe ou aquele pai né, que fica ali na Com os luta para ônus, né? Com receber maior ônus, o né? Ele ele, tem que correr atrás, gente. E aí, por vezes, a pessoa, por exemplo, não teve oportunidade de estudar e tal, então ela tem que correr atrás, ela tem que arrumar um emprego, né, doutora? Ela tem que se virar para criar aquele filho ou aquela filha ou aqueles filhos que e os foram boletos abandonados mensais não materialmente esperam. pelo, né? É verdade. E Então, as contas assim, não esperam, né? As não, contas não, chegam, a conta de luz, a conta de água, a conta da escola, né? sim, Então, nós lidamos muito com esse tipo, né, de casos aqui e que realmente a gente vê que quem está na luta ali para receber uma pensão, que é algo que já ficou, né, judicialmente definido, isso causa na pessoa vários transtornos, várias angústias, é uma situação muito complicada, né, muito sim. difícil. É um desgaste emocional muito grande, né? Então, cada Emocional e vez, processual. e processual. Porque, assim, quando vai receber, porque por mais que tenhamos ali leis específicas e tramitações prioritárias, tudo na vara de família é prioritário, né? Então, Uhum. assim, a gente pede urgência, eles falam, doutora, tem uma fila aqui virtual, tudo aqui é É, urgência. Então, é muito complicado, né, doutora Viviane? é. Mas cada vez mais, né, doutora Viviane, a gente tem visto que o dano moral nas relações familiares, ele tem sido cada vez mais frequente, mais acolhido pelo judiciário, né? Os casos também onde tem, a gente lida muito que casos de violência doméstica, né? Que nós temos uma lei aí específica, que é a Lei Maria da Penha, né? Onde a gente pode realmente entrar com pedido de medida protetiva, mas ali no futuro a gente pode também pode acarretar outras consequências, né? Outras É, é, repercussões, né? outras repercussões. Então, conforme a gente abordou no início da nossa live, como o modelo de família mudou,
E como a proteção constitucional, ela é uma proteção que garante ao indivíduo, né, total direito à sua integridade física, psíquica, né, emocional, espiritual. Toda e qualquer violação na seara familiar, ela será analisada, sim, pelo Poder Judiciário. Uhum. Porque não é pelo fato da pessoa estar casada ou a pessoa estar numa relação, em união estável, né, que é a mesma coisa de uma relação matrimonializada, que ela vai poder fazer o que ela quiser com o outro convivente, né, com o outro cônjuge. Não, a gente tem que respeitar, né, os direitos da outra pessoa, né? E os Sim. direitos da personalidade, conforme nós falamos no início da nossa live, eles são muito individuais, eles são muito subjetivos, né? O que é importante para mim pode não ser para você, né? O que é essencial para mim pode não ser para o outro, mas ele tem que ser respeitado, né, doutora Sim, Viviane? com certeza. E isso, cada vez mais, nós vamos lidar. E agora, mais do que nunca, também com o dano moral nessa seara digital, né? Porque, às vezes, a exposição ela ocorre no meio, em redes sociais, às vezes em grupos de WhatsApp da família, né, para amigos. Aí nós vamos também entrar em outra seara, que, né, nós temos leis específicas também, né, para Uhum. essas questões digitais, né, onde ocorre ali o dano moral numa escala maior, né, mas cada vez mais a família ela tem uma proteção do Estado ampla, né? Sim. Essa nossa proteção, e ela vai mudando, né, doutora Viviane? Inclusive, não só ampla, doutora Laura, mas como constitucionalizada. Só a respeito da devedor de alimentos, eu lembrei de um tópico aqui interessante que eu até escrevi um artigo. Vou fazer meu marketing aqui. Ai, É que ótimo, quero ler. possível É possível penhorar o FGTS do devedor de alimentos. Vou repetir. É possível atacar em sede de penhora, nos alimentos lá do devedor da pensão alimentícia, o valor depositado a título de FGTS. Então, interessante, né, doutora Laura, que a gente vai lembrando os casos práticos aqui, quando a gente Sim, chega num ponto lá da execução que a gente não tem mais o que investigar da vida do devedor, eis que surge o FGTS, que é o Instituto lá do Direito do Trabalho, e sim, vem a calhar aqui no Direito das Famílias, porque atende a um pleito do filho ou filha credora. Olha que maravilha. Ou até sim. mesmo do ex-cônjuge, porque a gente também tem a obrigação de prestar alimentos entre cônjuges, em algumas situações muito peculiares, muito pinceladas, né, doutora Laura? Então, assim, só Sim. lembrei disso aqui, desse insight meu aqui, enquanto ela estava Não, falando do, muito pertinente e muito né, importante o que você falou. então fica a dica aí, eu estou vendo aqui vários colegas assistindo, olha, pensem nisso. Em sede de execução do devedor de alimentos, pense na FGTS. E além de outras novidades que nós temos aí, né, doutora Laura? Por exemplo, executar criptomoedas, que estão Sim, na moda, né? Então, assim, a gente sim. tem várias E outros possibilidades. mecanismos coercitivos, né? A Sim, não ser a prisão civil, a expropriação de bens. A gente pode impedir ali, às vezes, bloquear passaporte por restrição, sim. né, de Carteira de viagem, motorista. carteira de motorista. Então, nós temos aí várias formas, né, de Sim, tentar salvar ali aquela pensão daquele menor, né, ou daquele adolescente, ou daquele maior ainda estudante, que ainda está sim. naquela faixa etária ali até os 24, 25 anos, que esteja fazendo curso superior, né, da gente poder salvar. Mais Uhum. algum ponto assim, que você pensou de importância para a gente poder abordar? Se alguém quiser perguntar também, gente, alguém, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir perguntando aí, que a gente vai, às vezes, através da pergunta de vocês.
A gente A lembra gente, aqui de alguma a coisa, gente né, vai doutora lembrando Laura? aqui de outros casos, né? Eu De vou te outros. mandar o meu artigo, se você quiser compartilhar o link, porque como ele foi publicado, então é só mandar o link, aí se você puder Uhum, divulgar nas suas redes, que eu vi aqui que alguém falou, olha, informação, é Irlani, né, que ela chama. Irlani, um abraço para uhum, você, informação interessante. Acredito que muita gente que não é da área não sabia disso. Próprios colegas, às vezes, quando eu comento, falam, poxa, mas pode atacar o FGTS? Gente, não só pode, como deve. como Advogado bem. tem que ser criativo, né, doutora Laura? A Bem, gente não estuda a cadeira criatividade nos bancos da universidade, não, mas né, a gente precisa achar essas alternativas, porque o direito de família, gente, ele não acompanha a evolução social. A gente está sempre um passinho atrás, né, doutora Laura? Então, cabe ao sim. advogado, Cada o operador, advogado ter né? essa visão, essa Sim, perspicácia, né, de tentar ali, de alguma forma, atacar fazer o patrimônio, né, atacar do o devedor. patrimônio. Eu tô sem o horário aqui, que você está controlando nosso tempo aí, doutora Viviane. Faltam 4 minutos para 9 horas. Então, nós vamos finalizar nossa live deixando o seguinte, eu gostaria de deixar o seguinte recadinho aí para todo mundo que nos ouviu. A família, ela é o núcleo formador do indivíduo. Eu acredito que a família seja, assim, é o porto seguro, é o ambiente mais importante para a pessoa se desenvolver, desenvolver os seus direitos, né? Seus direitos de personalidade. Sendo assim, nós temos uma Constituição que protege, né, todas as formas de constituição de família e protege o indivíduo de toda e qualquer violação, inclusive na seara familiar. Então, é muito importante que quem esteja nos ouvindo saiba que, se você sofreu algum tipo de violação que lhe causou dano moral, dano material, você pode sim buscar ressarcir esse dano. A gente fala que voltar ao status quo ante é muito difícil. Você não vai voltar ao que era antes, porque já teve a violação ali do seu direito. Mas você vai ter uma reparação. E essa reparação, às vezes, ela é educativa. Ela é coercitiva, punitiva, mas ela tem um cunho educativo, né? Às vezes, quando pesa no bolso, a gente não comete, né? A gente não rescinde. Então, eu queria deixar esse recadinho: não deixe ninguém violar os seus direitos da personalidade. Da mesma forma que a gente respeita o outro também tem que respeitar os nossos limites, né? E assim a gente tem que viver em harmonia, né? E tentar cada vez mais essa proteção aí, saber que a gente tem um Estado que nos protege, né, doutora Viviane? Com certeza. Só complementando suas belas palavras, eu acho que essa mudança de paradigma da Constituição foi muito importante. Eu brinco em sala de aula, doutora Laura, que o Santos ele seria um ótimo estudante de direito civil, especialmente das famílias, porque ele já falava lá na década de 80, naquela música dele, consideramos justas toda forma de amor, né? Só faltou a Constituição pegar essa frase do Lulu e colocar lá, porque é realmente a maior Verdade, expressão das famílias, né? Hoje eu tenho uma sim. família plural, democrática, então, não existe uma família melhor que a outra. A Constituição, ela equiparou. Né? Então, assim, eu deixo esse recadinho aí. E outra coisa, gente, muito importante, né, doutora Laura? Tendo algum problema na área das famílias, procure, gente, sempre um especialista. O especialista Sim. faz a diferença na vida das Fala, pessoas, né, fala. doutora Laura? Especialmente nesse ramo que a gente tem que estar sempre atualizando, sempre participando de congressos, de lives, né, doutora Laura? Sempre Sim. reciclando, porque, veja, Estudando, vejam o tanto que uma informação diferente pode fazer diferença num processo, né, doutora Laura? A sim, criatividade no direito das famílias ganha processo. Né? é verdade. Doutora Viviane, que live gostosa, que live, assim, importante, informativa. Espero que quem nos assistiu tenha gostado. Eu vou deixar ela salva para quem não pôde nos acompanhar aqui ao vivo, né, que possa ter
depois essa oportunidade de, né, estar nos assistindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, que eu sei que você é super ocupada, é professora, né, ser advogada, professora, não é fácil, mas assim, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz mesmo de te reencontrar numa live tão bacana, que seja a primeira de várias, de muitas ainda que nós vamos aí compartilhar, Com tá? certeza, eu que agradeço, viu, doutora Laura? Muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo. Essa uma hora passou assim voando. Espero que o Passou pessoal tenha rápido. gostado, tenha aprendido alguma coisa, né? A gente compartilhar o que sabe é sempre muito bacana e com certeza vai ser a primeira de muitas lives. Viu? Um beijo, beijo aí para quem a nossa audiência que teve paciência, nos viu até o final e compartilhem, gente. Gostou, dá o like, enfim, né? Em breve Divulguem. teremos outros temas aí Sim. importantes, né? A gente vai, se Deus quiser, fazer muito mais. Então, gente, boa noite para todos, muito obrigada, tá? E nunca deixe de procurar um especialista em qualquer área, porque faz muita diferença, né? Sim. Uma condução faz muita diferença. Então, um grande beijo, grande abraço aí para todos. Beijo, gente. Beijo, doutora Laura. Tchau, tchau. Tchau.